Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo de hoje? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, mais esse dia que o Senhor nos deu. Muitos de nós estamos em confinamento, não podemos sair, não podemos ir para o trabalho, como normalmente fazemos, mas aqui estamos, Senhor, para gastar algum tempo ouvindo a sua voz, estudando a sua palavra. Nós convidamos a sua presença, Senhor, para estar conosco, nos abrir os olhos para que a gente possa ver, além daquilo que vai ser dito, que a gente possa ver o que o Senhor quer que a gente veja. Em nome de Jesus, amém. Mais gente chegando. Mário está chegando aí. Olá, Larissa. Né, que legal. Gente, nós já começamos ontem essa série Espiritualidade e Saúde, Saúde e Espiritualidade, que eu pensei que seria muito própria para esses momentos que a gente está vivendo, né? A gente gastar um tempo estudando aquilo que Deus tem para dizer para a gente sobre a vida espiritual da gente e a relação que tem entre a saúde, o cuidado com o corpo da gente e a nossa vida espiritual, já que a gente está vivendo no tempo do fim, nos últimos dias da história dessa terra. Ontem nós estudamos, eu só vou dar uma recapitulada para aqueles que não tiveram aqui, e também porque a gente está gravando esse nosso encontro, e o de ontem a gente não gravou, infelizmente. Eu estou aprendendo a mexer nesse Zoom e acabei me atrapalhando e não gravei, não apertei o botãozinho de gravar. Mas ontem nós vimos que nós fomos criados à imagem de Deus, né? Nós somos criados como... Deixa eu só colocar um outro negócio aqui. Tá. Nós somos criados à imagem de Deus, e interessante que Ellen White diz que não foi só no aspecto físico que nós somos criados à imagem de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus também no caráter. Ou seja, a nossa natureza era semelhante à natureza de Deus, ainda que nós não éramos deuses, né? O ser humano não era um Deus, mas tinha uma natureza semelhante à natureza de Deus. E aí, para a gente descobrir como que é a nossa natureza, a gente precisa descobrir como que é a natureza de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus é espírito e Deus é amor. Isso quer dizer que a natureza de Deus é espiritual e a natureza de Deus é amorosa. Ou seja, natureza espiritual e natureza amorosa são a mesma coisa. E aí a gente fica se perguntando assim, como é que a gente foi perder essa semelhança com Deus, dessa natureza com Deus? E aí nós descobrimos a resposta estudando Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, que fala da queda, né? E Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, como por um homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado passou a todos, e porque todos pecaram, né? Então, depois que entrou o pecado no mundo, a gente já nasce, Davi fala isso no Salmo 51, verso 5, Davi diz assim, a gente já nasce com o coração inclinado para as coisas que não são de Deus, né? Davi disse lá em Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E ontem a gente viu um gráfico muito interessante mostrando que Deus quer, deixa eu admitir mais gente aqui, Deus quer restaurar na vida da gente essa natureza que foi perdida, que era semelhante à natureza de Deus. A gente nasce com uma natureza decaída, a gente não tem vontade de fazer as coisas boas, as coisas certas, né? E quando a gente reconhece Jesus e começa a andar com Jesus e reconhece que é pecador e reconhece que tem essa natureza caída e pede ajuda de Deus, então, e a gente começa a andar com ele, como o ramo está ligado à videira, né? E a gente começa a desenvolver hábitos de comunhão com Deus, então o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa natureza e se cumpre o que está lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26, que diz assim, dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e porei em vós
um coração de carne. Farei com que andeis os meus estatutos e os observeis. E a gente, no finalzinho de ontem, a gente viu que sempre que Deus quer trabalhar para transformar a natureza de uma pessoa, Satanás está ali para fazer de tudo para que ele impeça o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E na maioria das vezes ele usa a gente mesmo, nossos maus hábitos, nossos hábitos de entretenimento, os nossos hábitos de alimentação, os nossos hábitos sociais, nossos hábitos até sexuais. Satanás usa para interromper esse processo de transformação da nossa natureza. Que nós não vamos entrar no céu porque nós somos batizados, porque a gente já pertence à igreja. Esse não é o critério para a entrada no céu. A gente vai entrar no céu porque recebeu essa nova natureza. E isso a gente recebe quando recebe o Espírito Santo. Então agora a gente vai começar a apresentação de hoje. Eu vou partilhar com você aqui na tela o PowerPoint de hoje, que é o que você vai ver aqui. Mas parece que eu tenho que receber mais alguém que entrou aqui. Deixa eu só ver como é que eu faço para receber quando eu estou no PowerPoint. Eu vou pedir a todos, de novo, por favor, muito carinho, que você, todos, por favor, coloquem o seu microfone no mute, no mudo. Eu vou pedir para o Rogério. Rogério, se você puder me fazer esse favor de colocar o seu microfone no mudo, seria muito bacana, porque senão você fica aqui na beira da tela. Se o Rogério está me ouvindo, por favor, pode colocar o seu microfone no mudo, por gentileza. Muito obrigado, muito obrigado. Daniel está chegando. Vamos todos colocar o nosso microfone no mudo, por favor. Tá bem? Das alergias, dos resfriados, e para complicar a nossa vida, agora temos também o coronavírus. A dúvida de muita gente é... Por favor, tem alguém que está com o som ligado, eu preciso que você desligue o som, beleza? Eu preciso que coloque no mudo, por gentileza. Ok, agora que está todo mundo no mudo, a gente pode continuar, né? Vamos lá, então, deixa eu partilhar com você aqui a nossa apresentação, o PowerPoint. Aqui. Como que a gente pode estar protegido nesse tempo do fim? Né? Como que a gente pode ser protegido agora no tempo do fim? E justamente agora que a gente está sofrendo o que todo mundo está sofrendo, medo de ficar doente, alguns medo de morrer, fora os problemas financeiros que estão envolvidos com isso tudo que está acontecendo, né? A gente tem ouvido histórias interessantes de vários lugares do mundo. Bom, mas esse não é... Vamos focar aqui no que a gente está vendo. Como que a gente pode estar protegido nesse tempo do fim? Ellen White diz que a obra de Deus é a mesma em todos os tempos, embora haja graus diversos de desenvolvimento e diferentes manifestações de seu poder, para satisfazerem as necessidades dos homens nas várias épocas. Então, esse texto ele é muito elucidativo. Ele ajuda a gente a entender várias coisas e nós vamos depender dele durante o estudo hoje, durante todo o nosso estudo. Então, a obra de Deus é a mesma, desde o Éden até agora. Embora haja graus diversos de desenvolvimento na obra de Deus, de transformação da natureza, de salvação do homem, embora haja diferentes manifestações do seu poder, a obra de Deus é a mesma. Então, agora, veja o que esse outro texto diz aqui. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Justamente aqueles que Deus se propõe usar como seus instrumentos para uma obra especial
Satanás empregando o seu máximo poder, e amanhã a gente vai ver como que ele, acho que depois da manhã a gente vai ver como é que ele emprega o seu máximo poder. Satanás procura desviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando pelos defeitos do caráter, obter domínio sobre o homem todo. E sabe que, se tais defeitos são acalentados, terá bom êxito. Mas, graças a Deus, o auxílio está às mãos e será dado a toda alma que realmente o desejar. Pode ser que Deus está querendo usar a mim, usar você, agora nesse tempo do fim, de uma maneira especial, de uma maneira assinalada. E quando Satanás percebe que Deus quer usar você, que Deus tem planos sérios com você, justamente aqueles que Deus propõe usar como seus instrumentos para uma obra especial, Satanás, empregando o seu máximo poder, aí ele usa o máximo poder, ele procura desviar, ele procura transviar. E ele nos ataca em nossos pontos fracos. Então, pergunta para você, quais são os seus pontos fracos? Quais são os meus pontos fracos? A partir dos meus pontos fracos, meus defeitos de caráter, ele quer obter domínio sobre o homem todo, né? Mas a esperança é que o auxílio está às mãos. E o auxílio vai ser dado a toda aquela pessoa que realmente desejar. Agora, voltando àquele primeiro texto, lembra que a gente viu que tem havido um desenvolvimento gradual dos propósitos de Deus no plano da salvação? Veja só, desde a época de Adão, até passando pelos patriarcas, passando por o povo de Israel, até o tempo presente, tem havido um desenvolvimento gradual dos propósitos de Deus no plano da redenção. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, na época de Adão, como que era a adoração na época de Adão? E na época dos patriarcas? Na época de Adão e na época dos patriarcas, você tinha o seu altar, era o culto da família. Então tinha o patriarca, reunia a família, e ali prestava culto a Deus, adorava a Deus, e ali entregava o dízimo para Deus, tudo no altar, queimava tudo, tarará, tarará, ali. O povo de Israel já era diferente, porque aí já tinha o templo, aí tinha o sacrifício no templo, né? Todo aquele cerimonial do templo para lembrar Jesus que ia voltar. Mas isso, com a morte de Jesus, essa simbologia toda acabou. E agora a gente tem uma nova maneira. Aí Jesus criou a igreja, e então você vê, há um desenvolvimento gradual dos propósitos de Deus no plano da redenção. Isso é importante a gente ter em vista, porque a gente vai precisar dessa informação mais para frente no que a gente vai estudar. E para que Deus vai mudando a maneira de ele agir com a gente nesse plano da salvação? Para satisfazer as necessidades dos homens nas várias épocas. Cada época da história do mundo, nós temos necessidades diferentes. E agora, um pouquinho antes da volta de Jesus, um pouquinho antes, agora no tempo do fim, as necessidades foram tão especiais que Deus achou por bem dar revelações especiais para o seu povo. E aí nós temos as revelações do Espírito de Profecia, que são revelações adaptadas para a época específica que a gente está vivendo, que é o tempo do fim, um pouquinho antes da volta de Jesus, né? Então, o que não muda? O Salvador é o mesmo. O ensinador é o mesmo. As reivindicações de Deus são as mesmas. Os princípios também são os mesmos. Por quê? Porque nós estamos na grande batalha. Eu quero ler com você aqui, eu quero voltar ainda, eu quero ler com você aqui o Efésios capítulo 6, se você está com a sua Bíblia aí, se quiser abrir, esse é um texto clássico do grande conflito, né? Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Paulo fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu admitir mais alguém entrando aqui. Muito bem. Verso 11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí, verso 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Satanás adora que a gente pense que o inimigo mora do lado. O inimigo aqui é o meu vizinho, o inimigo é essa pessoa que mora comigo, o inimigo é essa pessoa que dorme na minha cama, o meu inimigo é essa pessoa que está lá no meu trabalho me enchendo a paciência. Esse é meu inimigo, né? Satanás, isso cai bem dentro dos propósitos de Satanás. Mas ele deixa Paulo deixa muito claro aqui no verso 12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, por isso ele diz, revestivos, tem alguém que precisa colocar o seu... Eu estou colocando todo mundo no mudo para que a gente não tenha nenhuma interferência no áudio, ok? Paulo diz assim, revestivos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas, né? As ciladas de Satanás, as astutas ciladas, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Então a gente tem Deus, a gente tem a força do seu poder, a armadura que ele quer, com a qual ele quer nos revestir. E aí a gente tem do outro lado Satanás procurando nos atacar com as suas ciladas, né? E agora nós entramos no assunto principal, que são os dois grandes princípios de proteção. Esses dois grandes princípios de proteção nunca mudaram na história do povo de Deus. E através desses dois princípios, Deus tem protegido o seu povo aqui na Terra. E sempre vai proteger. Quais são esses dois princípios? Agora, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi muita gente lendo aí o Salmo 91, diz, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. A gente sabe que não é verdade, a gente sabe que é verdade que Deus nos protege, mas a gente sabe que Deus não julga as coisas da maneira como a gente julga. Deus avalia a nossa vida, desde o começo até o fim dela, em termos de salvação e de vida eterna. E Deus avalia o que é útil para a minha vida eterna, o que vai ser bom para a minha vida eterna, o que não vai ser bom para a minha vida eterna. E Ele toma essas decisões. E às vezes a vontade permissiva de Deus, porque Deus não é o autor do mal, Deus não é o autor do coronavírus, Deus não é o autor da morte, Deus não mata ninguém, né? Mas Deus, a vontade permissiva de Deus, ela é exercida quando ele percebe que existe algum benefício para a gente. Romanos 8:28 diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas nós podemos, quando é que eu sei que eu estou debaixo do guarda-chuva de Deus? E que daí eu estou sujeito à vontade dele, que a vontade dele é sempre amorosa. Então, eu preciso estar debaixo desses dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da fé. E o segundo princípio é o princípio da obediência. O que é fé? Eu gosto muito dessa definição de fé. Fé é a disposição de aceitar uma orientação divina no momento histórico que eu estou vivendo. Fé é completa submissão. Eu acho muito bacana essa definição, porque ela me ajuda a entender algumas coisas. Por que eu hoje não tenho que construir um altar no fundo da minha casa? Por que eu hoje não tenho que construir um templo com uma pia, com um candelabro, né? Por que eu não preciso fazer isso? Porque fé é a disposição de aceitar a orientação de Deus para o momento que eu estou vivendo. E Deus lembra que tem diversas manifestações do seu poder para proteger, para guardar os seus filhos nas diferentes épocas em que eles estão vivendo. E nós sabemos que Deus tem mensagens específicas para quem está vivendo nos últimos dias da história dessa terra, que é o nosso caso. Nós acreditamos, a gente está estudando o livro de Daniel, a gente sabe que está vivendo nos últimos dias da história dessa terra. Então, quando a gente começa a estudar a revelação de Deus para essa época,
e a gente tem a disposição de aceitar a orientação de Deus, o senhorio de Jesus na nossa vida, para esse momento histórico que nós estamos vivendo, quando a gente tem a disposição de se submeter completamente a Deus, então isso é chamado de fé, né? E obediência é a fé revelada na prática. Quando eu pratico a minha fé, então isso se chama obediência. Como é que eu sei se eu tenho fé? Se eu obedeço. Se eu não obedeço, eu não tenho fé. Isso para mim foi muito interessante, porque a obediência não pode ser um dinheiro no mercado da salvação. Eu vou obedecer para Jesus me levar para o céu. Não, você não vai para o céu. Porque a obediência não serve para salvar ninguém. Nós não somos salvos pelas obras, diz Paulo lá em Romanos. Todo o livro de Romanos ele fala isso, né? Nós somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Então, fé é saber que Deus, não só que Deus existe, diz Paulo lá em Hebreus capítulo 11, mas é saber que ele é galardoador daqueles que o temem. Galardão é um presente, é uma recompensa. Então a fé vem também da compreensão de que Deus é bom e que ele não pede nada para mim que não seja para o meu interesse. Então, quando eu tenho essa disposição de aceitar a orientação de Deus para a minha vida, no momento histórico que eu estou vivendo, essa aceitação também vem da compreensão que Deus é amor e que Deus quer o meu bem e que Deus não está pedindo nada para ver quem é que ele vai levar para o céu ou não vai levar para o céu. Né? Tem gente que tem essa ideia muito infantil de Deus, né? Ah, Deus tem essa série de ordens aqui, faz isso, devolve o dízimo, faz isso, blá, 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 come soja, né? Guarda o sábado, não toma isso, não olha para aquilo, não toca naquele outro, para ver quem que ele vai levar para o céu. Ah, esse aqui obedeceu bem direitinho, então esse aqui vai para o céu. Essa é uma ideia muito infantil que não encontra correspondência na palavra de Deus. Fé, ela vem de uma aceitação, uma compreensão da bondade de Deus, do amor de Deus. Nenhum requisito da lei de Deus, da vontade de Deus, é apenas para ver quem é que vai para o céu, quem não vai para o céu. Ele é para o meu bem, para a minha proteção. Então, percebe, esses são dois grandes princípios de proteção. Quando eu tenho essa confiança na bondade de Deus, quando eu estudo a orientação de Deus, e quando eu tenho disposição de aceitar a orientação de Deus para a época, para o momento que eu estou vivendo, quando eu exerço completa submissão e quando eu pratico esta fé, né? Eu coloco esta fé na prática, então eu recebo proteção de Deus. Eu estou debaixo do guarda-chuva de Deus. E a partir desse momento, tudo que acontece na minha vida contribui para o meu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só vou contar um negócio para você que parece que não tem a ver, mas para mim tem tudo a ver. Eu marquei uma viagem que eu tinha que fazer a trabalho, exatamente numa data que eu não poderia marcar jamais. É pecado mortal marcar uma viagem nessa data, porque tinha reuniões aqui no escritório onde eu trabalho. E eu pensei, o que eu vou fazer? Fiquei tão chateado porque eu não tinha como desmarcar. Pastores já estavam se organizando lá onde eu ia, o lugar já tinha sido alugado, passagens já tinham sido compradas, inclusive a minha passagem já tinha sido comprada. E eu pensei, eu não tenho cara de desmarcar, o que eu vou fazer? Eu não tenho solução. Eu não posso ir, mas eu também não posso ficar. Eu tenho que ir. Então, eu dobrei os meus joelhos e orei. Falei, Senhor, está nas tuas mãos, esse problema é complicado demais para eu resolver. E eu quero colocar nas tuas mãos, eu quero aceitar a orientação do Senhor, a direção do Senhor. E Deus me deu uma paz tão grande, uma paz tão grande. Falou, meu filho, fica tranquilo que eu vou resolver isso para você. Isso foi há mais ou menos uns 40 dias que isso aconteceu. E você já imagina o que aconteceu agora, né? O resultado disso, como é que Deus resolveu essa encrenca para mim. Todas as viagens foram desmarcadas. Eu não precisei desmarcar, eu passar vergonha aqui no lugar onde eu trabalho, né? Ou eu desmarcar e ficar chato lá com o pessoal para onde eu estava indo. Então, Deus é tão maravilhoso, Deus é
tão grandioso, a sua proteção se estende a pequenos detalhes da vida. Agora, para nós estarmos protegidos, nós precisamos desses dois grandes princípios, do princípio da fé e da obediência. Então, isso se chama verdade presente. Verdade presente é a verdade de Deus aplicada à época em que eu estou vivendo. Por exemplo, santuário era verdade presente na época dos israelitas. Mas o santuário aqui na terra, com um candelabro, com a mesa, não é verdade presente para mim que estou vivendo agora. Agora nós temos o santuário no céu. E tem alguns exemplos muito interessantes que a gente vai ver aqui mais para frente. O primeiro deles é Noé. Veja que coisa interessante. Deus falou para Noé assim: Noé, constrói uma arca, porque eu estou para destruir a terra, eu vou mandar o dilúvio. Esta era a verdade presente daquela época. Isso de maneira nenhuma significa que você e eu vamos ter que ir lá para o fundo do nosso quintal e construir um barco e pôr nosso cachorro para dentro, pôr o gato, pôr o papagaio, pôr o sabiá, né? Não, não. A verdade, esta era a verdade para a época de Noé. Você lembra que nós somos protegidos quando nós aceitamos a verdade presente, a verdade de Deus para aquela época, e praticamos essa verdade. Né? Aceitamos, nos submetemos completamente à verdade de Deus para a época em que nós estamos vivendo. E olha o que diz o livro de Hebreus sobre Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu a Deus. Temor de Deus, em linguagem bíblica, significa obediência. Quem teme a Deus, obedece a Deus. Então Noé obedeceu e para a sua salvação e da sua família, preparou a arca, tornando-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Que coisa maravilhosa! Chega Deus para Noé e dá para ele uma mensagem absurda. Tem coisas que Deus fala para a gente que são absurdas. Noé, vai para a terra seca e constrói um barco. E aí você fica imaginando que aquele povo que veio tirar uma da cara de Noé era assim, era um absurdo? Não, eles não eram irrazoáveis. Era uma coisa muito engraçada mesmo. Um cara, num lugar seco, construindo uma arca. Um barco enorme, e ainda de um tamanho enorme, desproporcional em relação ao tamanho da família dele. Mas Noé foi divinamente avisado e obedeceu, temeu para a sua salvação. Então, quando você estuda diligentemente, detalhadamente a revelação de Deus para a época que você está vivendo, para o tempo da história que você está vivendo, lembra que Deus adapta o projeto de salvação dele para épocas diferentes da história do seu povo. E agora a gente pode esperar, a gente tem o direito de esperar que agora, para o tempo do fim, um pouquinho antes da volta dele, Deus também deve ter adaptado, ele deve ter alguma mensagem específica, que não foi verdade presente na época de Noé, que não foi na época de Adão, que não foi em nenhuma dessas outras épocas. A gente pode esperar que provavelmente Deus tenha. E é isso que a gente vai ver na apresentação de amanhã. O que é essa verdade presente? E aí, por causa disso, foi possível a Noé salvar toda a sua casa. E agora eu quero falar com pais e mães que estão aí. Você quer salvar a sua casa? Você quer a salvação dos seus filhos? A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar a verdade presente. Não dá para salvar a família, não dá para salvar os filhos sem você aceitar toda a verdade presente. Não só pedaços da verdade presente que me agradam. Eu preciso estudar cuidadosamente toda a verdade presente e tudo aquilo que Deus for me revelando, por mais absurdo que seja, por mais contrário que esteja à minha inclinação, eu preciso exercer fé, os dois princípios. Lembra dos dois princípios? Fé e obediência.
Esses são os princípios protetores. E foi através desses dois princípios que Noé pôde salvar toda a sua casa. 100% da sua casa foi salva. Que coisa interessante. Que lição que a gente aprende de Noé. Claro, olha lá o povo tirando uma da cara do Noé, né? Ele foi considerado louco, foi considerado fanático. Ellen White diz que se Daniel vivesse nos dias de hoje, ele seria considerado fanático. Pô, que cara fanático, cara louco, né? Por que esse cara tem que abrir a janela para fazer oração? Não pode fazer oração de janela fechada? Só agora nesse um mês que o rei está dizendo aí que ninguém pode orar assim, 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 né? Que cara doido esse Daniel. É fanático, isso é fanatismo, né? Noé foi considerado louco, foi considerado fanático. Agora, veja o que o livro Patriarcas e Profetas diz. Enquanto Noé estava a pregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente no que Deus diz, até os detalhes da metragem da arca, de tudo, a madeira, que tipo de madeira você usa, como é que você faz, cobre com betume, faz tudo. E o que me chama a atenção também é a última frase. Tudo quanto Noé possuía, ele empregou na arca. Você já pensou? Eu imagino que Noé se casou com a esposa dele, porque eu não sei, a gente não sabe o nome dela, né? E foram lá sonhar, como todo casalzinho novo sonha. Vamos fazer a nossa casinha, vamos fazer nosso cantinho, escolher um canto bonito lá, e começaram a investir, construir, etc., e plantar coisas, quem sabe desenvolvendo. E agora Deus pede para ele construir a arca. Quem que paga? Quem que paga a construção da arca? Né? Quem que subvenciona isso aí? Não pedi ajuda. Ajuda para quem? Quem que ia fazer uma loucura dessa? Então, o que Noé precisou fazer? Tudo quanto ele tinha, ele empregou na construção da arca. E o que aconteceu? Noé ficou pobre? O que você acha? Ficou pobre Noé? Noé foi o cara mais esperto que já existiu nessa terra. Porque tudo que ele tinha, ele aplicou na arca, porque tudo quanto ele tinha, ele perderia de qualquer maneira. Você percebe? Ele ia perder tudo. Assim como eu e você vamos perder tudo. Eu tô aqui, eu não sei o que vai acontecer com a igreja depois desse tempo aí de 1 mês, 2 meses, eu não sei o que vai acontecer. Mas mesmo a nossa igreja não vai ficar igual, alguma coisa vai mudar, né? Eu não sei se o meu trabalho vai estar garantido, o meu emprego, o meu salário como pastor vai estar garantido depois desses 2, 3 meses. Possivelmente não. Né? Meu irmão é pastor em algum lugar do mundo aí e já me disse que lá no campo dele os salários já estão diminuídos. Eu escutei hoje que lá na Coreia os salários também já foram diminuídos dos pastores. Mas nós estamos trabalhando por salário ou nós estamos trabalhando para servir a Deus? Noé, tudo que ele possuía, ele empregou na construção da arca. E aí, quando chegou a semana, quando Deus ordenou, os bichos entraram e Deus falou, agora é a hora de você entrar na arca. Entrou Noé na arca, porta se fechou, ele esperou 7 dias, até vir o dilúvio, veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites, água para tudo que é lado, arca balançando. Quando acabou o dilúvio, a arca pousou. Esperou mais uns dias. A porta se abriu. E eu pergunto para você, qual era a propriedade de Noé agora? O que Noé tinha? Do que ele era proprietário agora? Quando a porta da arca se abriu. Todo o mundo pertencia a Noé. Mas Noé exerceu 2 princípios: fé e prática. Quando você estuda a revelação, que Deus tem revelado para a época específica que você está vivendo, na história da história do povo de Deus, e nós estamos vivendo exatamente o tempo do fim. Quando você exerce fé e você pratica essa fé, você está protegido por Deus. Ainda que Deus fala para você, agora é hora de você empregar tudo.
na construção da, entre aspas, da arca. Você pode fechar o olho e tranquilo. Deus sabe o futuro. Deus conhece todas as coisas. E nós temos um outro exemplo desses dois princípios. Abraão, né? Hebreus 11, verso 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Você vê, os dois princípios fé e obediência. Fé é crer que Deus é bom, que Ele cuida de mim. E eu aceito porque Ele é bom, porque Ele quer o meu bem. Eu aceito todo o plano dele adaptado para a época que eu estou vivendo. Quando eu pratico isso, quando eu obedeço, então estou protegido. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que ele nem conhecia, mas que ele deveria receber por herança. E ele também, coisa de doido, né? Porque ele morava num lugar muito bom, Ur dos Caldeus era um lugar extremamente desenvolvido, super adiantado, e agora Deus fala assim, sai daí, mas para onde? Eu vou mostrar para você. E como é que você vai explicar para a mulher esse tipo de coisa? Sara, junta as coisas aí. Mas o que é isso, Abraão? Não, junta o negócio, junta as coisas que a gente vai sair. Mas a gente vai para onde, Abraão? Não. Deus vai mostrar para a gente. Eu não sei, né? Sara deve ter pensado, eu acho que Abraão andou tomando muito sol na cabeça, não sei, alguma coisa aconteceu aí, né? Mas Sara uniu-se a ele na fé, na obediência, nos dois princípios de proteção, e eles partiram sem saber para onde iam. Quando você exerce esses dois princípios, fé, aceitando a revelação de Deus para a época que você está vivendo, todos os detalhes que você conhece e você pratica isso, então você e sua casa estão protegidos. E isso, a história de Noé, exemplifica a história de Abraão. Olha o que diz Patriarcas e Profetas. A fim de que Deus o pudesse habilitar para a sua grande obra como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia desligar-se das relações de sua vida anterior. A influência de parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a seu povo. Você percebe uma coisa? Onde é que está a proteção aqui? Por que Deus estava tirando Abraão de lá? Abraão sai. Deus não falou para Abraão, Abraão sai porque ao seu redor tem gente que não compensa, vão desviar você, vão desviar seus filhos. A ligação dos seus filhos com essas pessoas vai impedir o meu plano. O meu plano é criar uma geração de pessoas que sirvam a Deus. E se você continuar lá em Ur dos Caldeus, eu não vou conseguir cumprir esse plano na sua vida. Então, para proteger você, para proteger as futuras gerações, eu vou tirar você. Só que eu não posso falar isso para você. Deus não disse isso. Deus apenas disse para ele, Abraão, sai da sua terra. E desligue-se. E Abraão largou tudo para trás. Todo lugar que ele havia nascido, as gerações anteriores da sua família tinham vivido lá, crescido lá, morado lá. Abraão desligou-se de todas as coisas para ligar-se com Deus completamente. Quando Abraão aceitou, a partir dali, ele não mandava mais na vida dele. Quem mandava na vida dele era Deus. Deus que dizer para ele para onde é que ele ia, o que ele ia vestir, o que ele ia beber, o que ele ia comer, todo o seu entretenimento, todas as coisas da vida agora. Deus é que diria para Abraão. Aquela obediência expedita é uma das provas, Ellen White diz, Patriarcas e Profetas, é uma das provas mais notáveis de fé. Veja que coisa interessante. E ela diz, não foram uma pequena prova, nem pequeno sacrifício. Abraão não teve perguntas a fazer concernente à terra da promessa, sobre o solo, sobre o clima, sobre o ambiente, se ia ter sustento lá, se ele ia ficar rico lá. Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para Abraão seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Que coisa maravilhosa! Quanto eu preciso crescer nesses dois princípios. O princípio da fé. Fé, de novo, lembra? Importante essa definição de fé. É aceitar
a revelação de Deus para a época específica que eu estou vivendo, tendo noção da bondade de Deus, que Deus quer o meu bem, que Deus quer me proteger, que Deus quer me cuidar. E quando eu pratico as orientações de Deus para essa época que eu estou vivendo, então eu recebo a proteção, né? Lembra o que muda ao longo da história do povo de Deus? Mudam as formas administrativas e funcionais, né? Muda a forma de comunicação. Deus se comunicou de diferentes maneiras. Lá no Jardim do Éden, ele vinha face a face. Depois, ele falava face a face ainda com os patriarcas. Depois, falou através dos profetas, né? Muda a forma de culto. Lá no começo, o pai era o sacerdote e o culto era feito na família. Depois, teve o sacerdócio, na época da nação israelita, com o tabernáculo, né? E depois, hoje em dia, nós temos a igreja, nós temos a liderança da igreja, que é eleita, né? E aí mudam as formas de governo, né? As formas de governo naquela época eram muito diferentes. Nós tinha o rei, tinha o patriarca, né? Hoje nós temos uma forma totalmente diferente de governo do povo de Deus, a forma representativa, né? E as leis cerimoniais e civis, né? Essas leis, elas mudam. Mas o que não muda? O que não muda no decorrer das épocas todas? Os princípios de fé e obediência. Esses princípios nunca mudam. Eu não posso estar protegido debaixo do guarda-chuva de Deus enquanto eu não estou vivendo esses dois princípios. Não importa quais sejam as ameaças, se são ameaças espirituais, se são ameaças físicas, como essas que nós estamos sofrendo agora, né? Quando a gente está ameaçada, e será que não vai chegar aqui na minha casa esse negócio, né? Nós podemos deitar no sono e dormir à noite, porque se Deus é amor, Deus quer o meu bem, nada que não seja para o meu mais absoluto bem será permitido por Deus. Nada além disso. Se for permitido por Deus, é porque será para o meu bem, é porque será para a minha vantagem. Isso é fé, isso faz parte da fé. E quando eu pratico as orientações de Deus para essa época que eu estou vivendo, então eu estou coberto pela proteção de Deus. Agora tem uma coisa muito interessante. Quando eu aceito a verdade presente para essa época que eu estou vivendo, essa mesma verdade presente em si já é um método de evangelização. Esse é um princípio muito interessante. A aceitação da verdade presente, quando você e sua família aceitam a verdade presente, isso já é um método de evangelização. Por exemplo, no exemplo de Noé. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, o que aconteceu? Ele não precisou distribuir folhetinho, botar Hope Channel, Novo Tempo, nada, nada. Ele só precisou fazer o quê? Obedecer o que Deus falou para ele fazer, seguir à risca o que Deus falou para ele fazer. Quando ele fez isso, as pessoas vinham de todos os lados, multidões, para ver aquele negócio estranho. E quando as pessoas vinham para ver aquela coisa estranha, o que Noé fazia? Noé pregava. E ao as pessoas ouvirem as palavras sinceras e fervorosas daquele original pregador, alguns deles aceitaram. Alguns deles aceitaram, mas morreram antes do dilúvio, porque só Noé e a sua família foram levados para dentro da arca, né? E Ellen White diz que cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. E aí, em Hebreus capítulo 11, verso 7, diz, através da arca, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé, né? E agora, com respeito a Abraão, como é que a verdade presente, a aceitação da verdade presente acabou gerando evangelização na história de Abraão? Bom, primeiro Deus tinha dito para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora você lembra, o que Abraão fazia quando ele ia
mudando de lugar a lugar. O que ele fazia? Qual era a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava no novo lugar? Ele erguia um altar. Um altar para quê? Para o culto familiar, para o culto da sua família. E Ellen White diz que as pessoas, os locais, ficavam nos morros, escondidos, olhando aquele negócio estranho. Que negócio estranho é esse? O altar, cordeirinho, todo dia, vem a família toda, e teve épocas que a casa de Abraão tinha mais de 1.000 pessoas. Se você contar, ele tinha, por exemplo, 300 servos guerreiros. Cada um desses servos era casado. Não tinha homem solteiro naquela época, era tudo casado. E se tivesse cada um solteiro tivesse se cada um daqueles homens fosse casado e tivesse um filho, já são 900 pessoas, que eram 300 homens, 300 mulheres, 300 crianças, 900. Então, esperando 1.000 pessoas tinha na casa de Abraão, todo dia culto, né? Todo dia culto. Aqui na minha casa, quando minhas filhas estavam em casa, eram 4 pessoas, era isso aqui para você chamar todo mundo para o culto, e vem, um vai para o banheiro, né? Mas na casa de Abraão, todos os dias, aquilo chamava a atenção das pessoas em volta. Elas vinham para ver. E diz o livro Patriarcas e Profetas que depois que Abraão saía, as pessoas vinham e adoravam o Deus de Abraão no altar deixado por Abraão. Então veja, o simples fato de Abraão obedecer a Deus, estritamente de acordo com a revelação para a época que ele vivia, a aceitação da verdade presente, já era em si um método de evangelização. E assim ele abençoou todas as famílias da terra. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 4, verso 1 a 8, porque esse verso é interessante. Deuteronômio capítulo 4, versos 1 a 8, diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino para os cumprir, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Se você puder acompanhar, é legal. Verso 2: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada diminuireis e nada acrescentareis. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez, etc, etc. Verso 4, porém vós que permanecesseis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. Moisés que está falando aqui, né? O Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Agora ele diz, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos do povo ao redor, dos seus vizinhos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Escuta, quando é que o povo ao redor vai olhar para a gente e vai dizer: nossa, certamente esse povo é gente sábia e inteligente? Está aqui escrito. Quando nós, pela fé, na bondade de Deus, no carinho de Deus, no amor de Deus por nós, não por obras, não para ir para o céu, mas porque eu creio que é para minha vantagem, porque eu não sou bobo, eu não sou tonto. Eu sei que Deus quer o meu bem, então eu vou aceitar a verdade presente, a verdade de Deus para essa época. Quando eu aceito ela nos seus detalhes, sem nada acrescentar, sem nada tirar, então o povo que está ao meu redor vai olhar para mim e vai dizer: nossa, que povo inteligente, que povo astuto, que povo sábio. E o fato de a gente aceitar a verdade presente já é, em si mesma, o nosso método evangelístico. Agora, a pergunta que vai ficar para o estudo de amanhã. O nosso tempo já foi. A pergunta que fica é: qual é a verdade presente para o tempo do fim? Então, amanhã nós vamos estudar um pouco de Apocalipse, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Depois nós vamos para as 3 mensagens angélicas e nós vamos começar a desenliar esse novelo para a gente descobrir qual é a verdade presente para o nosso tempo agora que nós estamos vivendo.
Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi muito bom. Amanhã nós vamos continuar nesse mesmo horário aqui. Você é bem-vindo. Eu vou mandar para as mesmas pessoas que eu mandei o link para você entrar para o programa de amanhã. Se você estiver disponível, a gente que está aí em casa de molho, né? Quem sabe você vai ter tempo para entrar amanhã também. Amanhã é sexta-feira. Para mim, 7h30 vai ser um pouquinho depois do pôr do sol. Então, possivelmente para você aí também, pode ser que seja natural, né? Então, um grande abraço. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de coisas tremendas que nós não podemos nem sonhar, nem imaginar, que vão acontecer diante de nós. Nós queremos estar preparados, queremos estar protegidos por esses dois elementos providenciados pelo Senhor, que são a fé e a obediência. Nos ajuda, Senhor, a exercer fé, que é a aceitação da verdade presente para o tempo específico em que estamos vivendo. Nos ajuda a viver isso, Senhor, que é a obediência, para que possamos estar debaixo do teu guarda-chuva. Nós pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço para você. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Obrigada, pastor. Boa noite para o senhor. Muito bom. Boa noite aí, Beth. Boa noite Valeu. a todos. Boa noite, Mundo, Mário, Eduardo, Vanderlei, Sandra, Daniel, Aparecido, Beth, Neirão e os outros já se foram, né? Então, estou terminando por aqui. Um abraço, gente. Até mais. Pastor, só preciso do link da reunião para amanhã, porque eu recebi num grupo aqui e achei muito interessante. Eu não sabia desse evento. Aí, se tu puder mandar para mim no WhatsApp. Eu vou mandar, eu não tenho condição, eu vou mandar para aqueles mesmos que eu mandei hoje e os mesmos que receberam hoje vão receber amanhã e vão encaminhar para quem eles encaminharem. Então, você vai receber amanhã de novo. Tá ok, pastor. Muito obrigado. Tá bem? Deus te abençoe. Igualmente. Obrigado, pastor. Um abraço. Vamos falar com vocês.